Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou dar sequência aqui aos vídeos que eu tenho postado aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar para vocês 5 coisas que vocês podem usar o Midjourney para fazer. Então ele vai fazer por você de graça, vocês não precisam de contratar ninguém para estar fazendo isso. E essas 5 coisas são arquitetura, vocês vão poder fazer arquitetura, criação de logomarca, vocês podem fazer a criação do design de um website. Vocês podem propor para ele fazer uma imagem, né, com alguma imagem, com algum conteúdo que vocês queiram, e fazer um produto. Como o nosso site aqui é com ênfase em arquitetura, eu vou tentar desenvolver um produto aqui que eu vou dar de exemplo para vocês, que foi uma cadeira que eu pedi para que ele fizesse, tá bom? O design de um produto. O primeiro exemplo que eu vou apresentar para vocês aqui é a criação de um website. Eu fiz um teste, né? Eu trabalhei alguns anos com a parte de imobiliário, eu fiz um teste aqui, pedi para que ele fizesse um website para mim de venda de imóveis, venda de imobiliário. Então, assim, ele me apresentou 4 modelos, lembrando a vocês que o Midjourney sempre faz a renderização de 4 imagens para vocês. E nesse caso aqui, foram 4 sugestões de uma loja de venda de imóveis, tá? Olha só, vou dar um zoom para vocês darem uma olhada de perto. Ele faz o layout para vocês, né? Claro que a parte de texto aqui, né, ele coloca, né, uma simbologia mostrando para vocês que ali entraria um texto. Né? Assim, ele em caixa alta, as proporções de tamanho de letra, né? Se é uma letra maior, o que vai ficar em destaque, e faz a coloração para vocês também. Então, vocês estão vendo aqui que ele fez essa primeira proposta, né? Se vocês colocarem a logomarca de vocês. A gente tem aqui a possibilidade de vocês criarem várias abas, né? Os botões aqui, que são os botões de chamada, né, de mudança de página, ou vai para uma página de venda. São várias opções. Aqui também tem um design muito bonito, vocês estão vendo? Ele mesmo fez a proposição desse cenário que vocês estão vendo aqui. Eu não fiz especificações técnicas aqui. Eu quero uma cadeira amarela com a parte de mobiliário marrom, vai ter um tapete. Eu simplesmente pedi para que ele criasse para mim um site de venda de imóveis para mim. Então, foram 4 opções que ele criou, tá vendo? Com 4 colorações. Então, a partir desse modelo, uma pessoa que saiba fazer uma programação, que saiba usar uma parte de site, ela não precisaria de pensar no site, né? No design do site, na constituição das partes do site. Aqui, ele já te dá um pré-direcionamento de como vocês poderiam fazer já essa organização. Então, é bastante interessante, né, o resultado, né, a distribuição das partes, né, da parte gráfica que ele faz, fica muito bonito, entendeu? Ele coloca uma imagem em destaque, vocês estão vendo? Ele coloca outros elementos, então ficou assim bastante interessante, né? Para vocês podem pedir o Midjourney para criar esse site para vocês e construir em algum construtor de site que vocês têm, vocês podem ter acesso aí depois. Eu vou mostrar para vocês aqui, agora, que eu prometi, que eu vou mostrar o que eu digitei para que aparecesse esses sites aqui. Gente, o Midjourney é tão simples que é uma coisa assim, até a gente com o mínimo esforço, você já tem um resultado assim excepcional. Com pouca coisa que você coloca, ele já te dá um resultado muito bom, sabe? Gente, eu simplesmente escrevi, criar um bonito site de venda de imóveis. Foi só isso que eu fiz, entendeu? Esse foi o prompt que eu usei. Só que lembrando a vocês que a gente tem que usar inglês. Então, como eu disse num vídeo anterior, vocês vão usar o Google Tradutor para estar fazendo isso. Então, vocês abram o Google Tradutor, vai lá na parte lá, digita o texto em português e pede para fazer essa conversão em inglês. Então, depois vocês vão direto no Midjourney, vão acionar o comando Imagine, né? Igual eu mostrei também no meu primeiro vídeo, como que instala. Quem não viu esse vídeo, volta. Vou deixar aqui o card aqui em cima aqui. Vocês podem assistir como que instala lá, tá? O passo a passo, eu gravei a tela, então vai ficar bem fácil para vocês fazerem. Então, basicamente foi só isso que eu fiz. Eu peguei essa frase que vocês estão vendo, joguei lá no Midjourney, mandei o Google Tradutor. Na verdade, eu coloquei no Google Tradutor, pedi a tradução e joguei no Midjourney. E ele me deu essas 4 opções de site que vocês estão vendo aqui. Então, é só vocês instalarem lá né, fazer as configurações para o Midjourney funcionar, entrar com o comando Imagine, igual eu fiz aqui, e fazer a tradução. É basicamente isso que vocês têm que fazer. Só isso que eu fiz. Então, é criar um bonito site de venda de imóveis. Esse aqui foi o primeiro exemplo que ele me fez. Vamos para o segundo exemplo? No segundo exemplo, eu pedi para ele fazer o seguinte. Crie um belo site de venda de curso de investimento em ações.
Por que eu fiz isso aqui? Porque eu também trabalho com alguma coisa na área de investimento de ações, então eu pedi para ele fazer, para eu testar como é que é o resultado que ele ia me apresentar. Então ele me sugeriu essas 4 layouts que vocês estão vendo aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês possam ver. Vocês vão fazer no nicho de vocês. Então, vamos supor, igual eu usei aqui, por exemplo, cria um belo site de venda de curso de investimento em ações, vocês poderiam fazer um site de venda de produto PET. O que vocês quiserem, é só vocês substituírem essa parte final que vocês estão vendo aqui. Então, criar um belo site de venda de tal coisa que vocês queiram fazer. É só isso, gente. É tão simples que é bobo demais, entendeu? Vocês peguem isso, joga no Google Tradutor, pega a tradução, joga no Midjourney e ele vai gerar a imagem para vocês. Então a gente tem aqui 4 layouts que ele criou aqui para gente aqui, para mim, né? Desse site de vendas. Então ele me fez uma sugestão. É muito interessante que ele faz a sugestão de cores para a gente também. Então nesse primeiro caso, ó, tá vendo? Tem uma tonalidade, ele usou aqui o preto, o branco e esse alaranjado que vocês estão vendo. Aqui eu já tenho uma outra sugestão, tá, gente? Ele faz um lançamento da proporção da letra, tá? Aí vocês vão, no caso aqui, né, o consultor do site, vocês vão usar uma fonte maior. Vocês podem usar essa relação de escala aqui, né? Vamos falar assim, entre as letras e as colorações que ele está usando. Gente, essa imagem ele criou também. Então fica assim bem interessante. Olha essa daqui, com a cara assim um pouquinho mais, vamos falar assim, um pouquinho mais futurista, assim, ficou bastante interessante também. E esse tom aqui um pouquinho mais claro, mais limpo, uma página mais clean, também seria uma opção. E ele lança para vocês aqui, ó, como a gente pode ver aqui, ó, os posicionamentos dos botões. Então aqui eu teria onde eu colocaria os botões, a coloração que eu colocaria nos botões. Então ele te dá uma coisa muito pronta. Rapidamente, gente, é pouco tempo aqui. Você digita uma coisa simples e ele já te der um resultado espetacular. Tá aqui, ó, criar um lindo site de investimento, tá vendo? Em ações. Então, vocês podem fazer no nicho de vocês, como vocês quiserem. Na hora que se vocês quiserem criar uma página de vocês na internet, lancem aqui, só substituir esse final que eu usei aqui para uma coisa que vocês queiram fazer, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês podem fazer é site. Vamos para a segunda coisa aqui. Eu fiz um teste aqui com ele, pedindo para que ele fizesse uma logomarca para mim na área de arquitetura. Então eu criei aqui, eu pedi, crie um logotipo num estilo moderno e tecnológico com características da área de arquitetura. E ele me sugeriu esses 4 logomarcas que vocês estão vendo aqui, esses 4 logotipos. Gente, lembrando que eu peguei esse texto, joguei no Google Tradutor, pedi para que ele fizesse a tradução e joguei lá no Midjourney em inglês, né? Vocês estão vendo aqui, a tradução está aqui. Então a gente tem aqui, ó, tá vendo? 4 opções que ele criou para mim. Eu gostei bastante dessa daqui. Essa segunda opção aqui eu achei também interessante, né? Ela tem uma cara mais corporativa, né? A gente vê, parece até um letreiro num prédio corporativo, né? Também achei que ficou bem interessante, tá vendo? Gente, só tem um problema aqui. Nesse caso específico aqui, ele sai com um texto aleatório. A gente teria que pagar isso aqui. Na verdade, se você quer trocar isso aqui, você teria que pagar no Photoshop. Mas, se eu não me engano, as versões mais atualizadas do Midjourney já sai com o texto correto. Tem que dar uma conferida nisso. Mas aqui ele te dá a ideia da logomarca, tá vendo? Aqui ele parece que fez a extrusão de uma planta baixa, tá vendo? Também ficou bem interessante. A gente tem uma outra sugestão de logomarca aqui. Ele faz muito bem a questão das colorações, fica muito interessante. Então vocês podem, vocês estão sem ideia para criar uma logomarca para vocês, um escritório de arquitetura ou de uma marca que vocês queiram criar. É só vocês ir lá no Midjourney pedir para ele fazer uma logomarca para vocês com uma determinada característica. Eu fiz aqui, pedi um estilo moderno e tecnológico, mas vocês troquem essa parte aqui para uma coisa que vocês queiram fazer. Uma abordagem que vocês queiram estética em relação à logomarca de vocês. Então, vocês poderiam colocar uma logomarca no logotipo, no estilo de tal coisa que vocês quiserem. Troca o final aqui, entendeu? E aí vocês vão ter as 4 opções que ele vai te sugerir aqui. Então, a segunda coisa que vocês podem fazer é a criação de uma logomarca, um logotipo. Gente, a terceira coisa que eu vou passar para vocês aqui foi a criação de uma imagem. Eu pedi para ele aqui criar uma imagem para mim que fosse de um casal feliz, né, e um deck de madeira com um cenário de praia ao fundo. Então, isso era a imagem que eu... Gente, o Midjourney, como a gente fala, o próprio comando ali já fala, imagine, entendeu? Então, vocês vão imaginar um cenário que vocês querem.
É muito simples, mas o pensamento também é muito fácil dele ser construído. É só vocês pensarem o que eu gostaria. Vocês vão escrever numa forma de texto e ele vai converter para vocês numa forma de imagem. Depois, nos vídeos mais para frente, eu vou mostrar para vocês mexerem num outro programa de IA que está muito, o pessoal tem usado bastante, que o site, o chat GPT. Vou mostrar também para vocês um pouco mais para frente. Então aqui, vamos voltar aqui. Eu pedi para ele criar essa imagem para mim. Eu achei que o resultado ficou legal também. Gostei mais dessa imagem 4. Então ele colocou pessoas felizes, né, num deck de madeira, com cenário de praia ao fundo. Gente, eu aqui, é engraçado que às vezes vocês vão ter que fazer várias renderizações, entrar com o mesmo comando mais de uma vez. Porque o que acontece? O software lá, o programa que faz essas imagens, ele tem um algoritmo que ele vai gerando. Mesmo que vocês copiem esse texto que eu estou passando para vocês, quando vocês forem aplicar no Midjourney, não vai ficar igual. Ele sempre vai gerar um resultado diferente. Vocês não vão conseguir fazer essa mesma imagem que eu. Porque o algoritmo ele é feito para ele gerar outras opções. Sempre vai estar criando alguma coisa nova. Então é bom que vocês saibam que toda vez que vocês forem copiar o prompt de alguém, o resultado de vocês nunca vai sair o mesmo. Então aqui aí é vocês captarem a ideia para que vocês possam fazer também do jeito que vocês quiserem, entendeu? Então, a minha ideia inicial não era muito essa. A minha ideia inicial era um casal sentado. Você vê que tudo tem a ver com como vocês vão construir o comando ali. Era um casal sentado numa cadeira. Quando eu pensei num deck, eu pensei numa piscina. E eu pensei numa vista um pouco mais elevada de praia. Mas vocês, com o tempo, vocês vão se aperfeiçoando nessa descrição textual. Às vezes ela tem que ser um pouco mais rica. Ele, com esse texto que eu fiz aqui, ele me apresentou essas imagens. Tá parecendo um pouco um porta-retrato, vocês estão reparando? Não era o que eu tinha pensado inicialmente. Isso vai acontecer com vocês quando vocês estiverem construindo alguns comandos. Ele vai gerar umas imagens que não era exatamente o que vocês pensaram. E aqui tá exatamente esse texto traduzido. Foi só isso que eu fiz. É muito simples, é muito básico. Vocês vão conseguir fazer isso aqui muito fácil. Então, esse aqui é o terceiro exemplo. Vocês podem construir imagens com a temática que vocês quiserem. Então, vocês podem colocar lá, crie uma imagem de um cachorro com pelos claros, deitado num tapete de frente para a praia. É só vocês escreverem isso, vai no Google Tradutor, traduz e manda o software fazer. Se ele não fizer igual vocês quiseram, vocês têm que arrumar o prompt aqui, o texto de vocês. Às vezes o texto não tem a informação, você não está conseguindo imaginar exatamente o que você quer que ele produza. Isso é bem importante, tá, gente? Para que vocês tenham um resultado aqui que esteja alinhado com o que vocês querem fazer. Gente, aqui já tem uma outra criação, né, que é mais voltada para o nosso projeto aqui, que é mais a parte de arquitetura, que ele criou uma imagem de interior. Eu quis que ele criasse uma imagem de interior. É muito, assim, o resultado ficou muito legal. Eu gostei bastante aqui dos 4 resultados aqui que ele me propôs. Então, o que eu pedi para ele? Eu falei, criar uma cena de interior futurista. Vocês podem colocar retrô, modernista. No meu caso aqui eu coloquei futurista, tá, gente? Ele entende essas expressões de arquitetura também. Eu pedi para fazer um projeto outro dia que tivesse características do brutalismo em arquitetura, e ele fez para mim. Pedi para que ele tivesse um projeto com características modernistas, ele fez para mim as características no caso do projeto externo, né? Que também ficou muito interessante. Então, só vocês colocarem, criar uma cena de interior futurista. Gente, algumas pessoas dizem que não precisa usar essa vírgula separando as outras partes aqui, as outras composições da minha imagem. E eu gosto de usar, mas se vocês tem gente que diz que se usar direto também funciona da mesma forma. Mas eu separei no meu caso aqui com vírgula. Então eu estou criando uma cena. Então o que eu pedi? Crie uma cena de um interior futurista. Depois eu coloquei piso em madeira. Vocês vão começar a descrever as características da cena. É assim que se constrói a imagem. Então, eu coloquei piso em madeira. Eu poderia ter colocado piso em madeira clara ou piso em madeira escura. Aqui eu botei só piso em madeira e deixei ele executar para mim aqui para ver o resultado. Aí eu botei iluminação de crepúsculo. O que é isso? É aquela iluminação de final de tarde. Vocês vão reparar aqui que às vezes a posição solar, né, vai gerar um tipo de ambiência, de iluminação de ambiência interna diferente. No meu caso aqui, eu pedi uma iluminação de crepúsculo. Vocês poderiam colocar sei lá, de meio-dia, de sol, céu azul.
Isso vai gerar uma renderização de imagem para vocês ali com as características externas que vocês estão pedindo. No meu caso aqui, eu pedi iluminação de crepúsculo. Eu pedi para que ele colocasse um lustre na imagem, então botei vírgula, lustre, para ele entender que eu quero que ele coloque um lustre. Vi que ele colocou um lustre em todas as imagens. Botei um cachorro e uma mulher loira. Então, o que ele fez? Ele pegou essa combinação, essa sequência, e ele imaginou uma cena para mim, uma imagem interna, no caso aqui, né, como se fosse uma perspectiva interna, né? Vamos falar assim, como se a gente estivesse construindo um modelo tridimensional. Eu peguei esse texto, fui lá no Google Tradutor e joguei lá. Ele fez a tradução para mim e eu entrei com esse texto dentro do Midjourney, exatamente com essas características. Gente, voltando a lembrar, se vocês usarem esse mesmo prompt aqui, ele vai gerar outras imagens para vocês. E no caso vocês queiram criar um elemento novo que não está na minha imagem, é só vocês colocarem vírgula ou alguma outra coisa. Ah, eu não quero aqui botar aqui carpete. Né? Imagine criar uma cena de interior futurista ou retrô em carpete, parede pintada na cor tal. Vocês podem usar isso. Eu botei aqui no meu caso um lustre. Tem um cachorro, vocês poderiam ter colocado um gato e uma mulher morena, entendeu? Um homem moreno, um casal feliz. Vocês vão fazendo a composição do jeito que vocês estiverem imaginando aquela cena. Gente, é simples, é fácil, é muito tranquilo de mexer nisso aqui. O resultado é excepcional. Você quase não tem trabalho para fazer um resultado extremamente profissional. Para você fazer um projeto desse aqui, quanto tempo vocês levariam para fazer um projeto desse? Pensar a parte de interior, fazer a modelagem, fazer a inserção da humanização, a renderização de iluminação. É muito tempo. Aqui ele faz aqui em 5 minutos. Gente, a quinta coisa que eu falei para vocês aqui que é desenvolvimento de produto. Vocês podem pedir para criar um produto específico se vocês quiserem. No meu caso aqui, eu entrei com um prompt aqui, criar uma fantástica cadeira futurista. Eu tenho desenvolvido meus estudos, eu tenho visto que algumas expressões que a gente usa facilita ele na criação. Né? Por exemplo, uma fantástica, eu poderia ter colocado, criar uma cadeira futurista. Eu não fiz o teste aqui exatamente para ver o resultado, mas vocês poderiam fazer esse teste aí se vocês quiserem. Então, eu botei uma fantástica cadeira futurista. Então, você vê, olha o design que ele produziu para mim. Esses modelos não existem, gente. Ele criou esses modelos para gente. Se dá para executar isso depois na prática, já é uma outra coisa. Aqui a nossa ideia aqui é criar imagens, criar produtos, deixar fluir a imaginação, imaginar coisas, entendeu? Já me perguntaram se é possível fazer a construção desses modelos. Eu acredito que é possível, sim. Quem tem conhecimento, acha que é possível. Mas no caso de um produto desse aqui, precisaria de vários estudos, de detalhamento, né, da parte industrial. Mas a ideia aqui é que a gente desenvolva imagens, desenvolva projetos, a gente consiga fluir as ideias. A tradução do Imagine ali foi exatamente boba, igual a frase que eu criei, ele criou esse produto espetacular. No vídeo de hoje, eu vou ficar por aqui. Espero que essas 5 ideias que eu tenho trago para vocês ajudem vocês a começarem esses primeiros passos aqui no Midjourney. Se vocês puderem, se inscrevam no meu canal. Vou estar trazendo bastante coisa diferente, bastante coisa interessante que vai ajudar muito a gente. Eu, quando fiz arquitetura, a gente não tinha esse recurso tecnológico que a gente tem na nossa mão hoje. Então, hoje vai fazer muita coisa. Tá bom? Gente, valeu. Até o próximo vídeo.